que as pessoas complicadas elas têm muito? Egoísmo. O egoísmo, ele é algo que, assim, embora todos nós tenhamos, né, porque nós somos seres egoístas, nós estamos sempre olhando para as nossas necessidades, né, então a gente tem várias necessidades que a gente tem que suprir. Eu explico isso no curso CDD, quem é aluno aí, inclusive já deixa, quem entrou na turma 16, deixa o nominho aí, sou aluno, que depois eu vou dar boas-vindas. Embora você seja um ser egoísta, com várias necessidades, e o outro também, nos relacionamentos complicados, existe um excesso de egoísmo. O que seria isso? É como se estivesse sempre um olhando para o próprio umbigo e o outro também. E aí, essa relação, como existe muito esse autocentramento, essa coisa assim, cara, eu preciso atender minhas necessidades, eu preciso que essa pessoa me corresponda, eu preciso controlar, eu preciso possuir, eu preciso que essa pessoa seja minha, o meu ego não pode perder. Você começa a entrar em alguns mecanismos que eles vão se tornando tóxicos também. Porque como você está muito nesse egoísmo, você começa a não considerar o que importa para o outro. Eu vou explicar um pouco melhor com exemplos, tá? Olha, temos até alunos homens no CDD, o William Alves, seja bem-vindo ao CDD. Depois eu vou saudar todos os alunos aí, lembrando que tá encerrando, tá, gente? Mais umas 14, 15 horas aí no ar o curso CDD, depois vai fechar, tá? Depois eu vou dar boas-vindas para todo mundo. Eu vou dar exemplos aqui do que é esse egoísmo. O que seria esse egoísmo que eu tô falando? Às vezes, o outro que você tá se relacionando, essa pessoa que você tá conhecendo, essa pessoa que você está tendo tá ficando, tá tendo um caso, essa pessoa, ela tem as próprias necessidades dela. Só que você não está sabendo enxergar as necessidades dessa pessoa, porque você só tá enxergando as suas. Então vamos pensar, essa pessoa quer ir jogar bola. Então faz bem para essa pessoa ir jogar bola. E aí, o que deveria ser para você? Ah, que legal, ele quer ir jogar bola. Se torna ele vai jogar bola, então ele não tá me priorizando. Então ele não gosta de mim, então ele deveria estar comigo. E aí você começa a fazer o quê? Pelo seu egoísmo, você começa a sugar o outro, sufocando ou criticando. Então, pessoas egoístas, elas muitas vezes, elas criticam tudo que o outro faz. Você já se relacionou com alguém que critica tudo que o outro faz? Cara, é aquela pessoa que o que o outro faz nunca tá bom. Ela complica, ela arruma problema. Então, a pessoa complicada, ela vai arrumar problema. Então, assim, quando tá tudo bem, tá tudo de boa, ela vai lá e ela arruma um problema. Por quê? Porque pra pessoa complicada, o simples não tá bom. Então, se tá de boa os dois ali juntos, ela tem que achar alguma razão pra brigar. E aí eu te falo, né? Será que você que está atraindo pessoas complicadas, a pergunta de milhões, né? Será que você que está atraindo pessoas complicadas, será que você não seria complicado também? Olha, eu vou ser bem sincera pra vocês, tá? Eu atraí muitas pessoas complicadas na minha vida, na época de solteira. Eu atraía pessoas que ora parecia que queria, depois sumia. Eu atraía pessoas que pareciam que estavam na minha e depois pareciam que não. E eu comecei a perceber que no fundo, eu também era uma pessoa altamente ainda complicada. E por que eu era complicada? Porque eu queria? Não. Porque eu não entendia as minhas emoções. Como eu não entendia as minhas emoções, eu não sabia dar nome ao que eu sentia, eu era também uma pessoa vivendo de forma automática, eu me embrulhava com essas pessoas complicadas. Era assim, nós dois éramos um caos tão grande, uma complicação tão grande juntas,
Então, um ficava na disputa de ego, o outro ficava na disputa de ego e eu também. Então, eu entrava nessas disputas de ego. Hoje, eu consigo ver de fora que eu também era complicada. Por isso que eu atraía tantas pessoas complicadas. Porque, gente, na vida não existe aquele negócio de ai, não, nossa, eu sou um anjo. O problema é sempre a pessoa que eu me relaciono. Cara, por que que você fica nisso? Por que que você se enrosca na confusão do outro? Já reparou? Já parou pra pensar nisso? Por que que você se enrosca na confusão do outro? Porque muitas vezes você é tão complicado quanto. Porque na sua cabeça ainda, você ainda não consegue, além de nomear as suas emoções, saber o que você quer, saber se, às vezes, nem você tem ali garantia, né? Porque ninguém tem garantia, mas às vezes nem você ali consegue passar segurança pro outro. Eu lembro, olha que loucura, quando eu era uma pessoa complicada. Se você se identifica com esse tipo de pessoa, coloca 1. Olha o que eu fazia quando eu era muito complicada. Eu tinha na minha cabeça que as pessoas, elas não poderiam me ver como alguém fácil. Então, assim, as pessoas não, os homens, né, que eu me relacionava, eles não poderiam me ver como alguém fácil, como alguém entregue e como alguém que realmente queria estar com eles. Então, ao invés de passar segurança para essas pessoas que eu me envolvia, o que eu passava? Caos. Caos não porque eu queria, tá? Mas porque eu queria que aquela pessoa não achasse que eu era alguém muito de boa. Porque eu pensava que se ele achasse que eu fosse de boa, ele iria, né? Então eu não deixava ele se sentir seguro. E talvez você já viu isso aí até na internet, né? Alguém falando assim, não deixe ele se sentir seguro. Você tem que fazer ele ficar inseguro. Gente, não faça isso, isso é caos, você vai arrumar confusão pra sua cabeça. Por quê? A partir do momento que você também quer deixar o outro inseguro, esse outro também quer te deixar insegura. E vocês vão ficar nessa briga aqui de gatos, de quem é mais, de quem passa mais insegurança pra quem. E aí é onde entra o pulo do gato. Presta atenção nisso. Eu queria tanto passar insegurança pra eles, pra que eles ficassem comigo, porque eu não podia ficar entregue. Olha o que eu fazia. Não, pera, deixa eu dar um exemplo pra ficar mais claro o que é passar insegurança. Teve uma vez que eu ficava com um rapaz, né? Já ficava há algum tempo, gostava dele. Porém, eu não podia ficar muito entregue ali, mas eu gostava dele. E aí, o que aconteceu? Uma vez, essa pessoa estava, né, num negócio da igreja. Então, a pessoa estava lá no negócio da igreja. E eu, de certa forma, tinha me sentido meio que trocada. Que eu falei, tá, ele escolheu fazer isso, não está aqui comigo. Então, beleza. O que eu fiz, olha a falta de noção da pessoa. Eu saí, porque eu falei, também não vou ficar em casa, vou sair, vou arrasar. Fui. Aí saí, comecei a beber, comecei a causar, comecei não sei o quê. E aí, gente, olha a inteligência em pessoa, né? Ao invés de eu ficar quietinha, plena, diva, essa pessoa me mandou mensagem quando ela estava lá na igreja, né? Falando, e aí, né? Tudo bem, vamos fazer alguma coisa amanhã, vamos se ver amanhã e não sei o quê. E aí eu, né, infeliz demais na minha percepção, eu falei assim, vou mostrar pra ele que eu estou aqui, né? Que eu também não sou trouxa, que eu não fico em casa e tal. Aí o que a brilhante pessoa que fez bêbada? Mandei um vídeo bêbada para ele. Olha lá, que coisa linda de se fazer, né? Porque eu queria mostrar que eu não estava tão derrubada assim. Você tá pensando que eu estou na pior? Não estou na pior. E mandei pra ele. Gente, a criatura não me respondeu mais nada. Mais nada. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? Porque na época eu era tão sem percepção. É o que eu tô falando. O não conhecer. Porque naquela época, gente, não tinha live no Instagram pra me dar direcionamento, né? A gente tá falando aqui de mais de 10 anos atrás, né? Então, assim, eu não tinha percepção das coisas. Eu achava que eu estava arrasando no que eu fazia. Então, assim, eu estava medindo forças ali com ele. Então, Então, se você fez isso, eu vou mostrar que eu estou saindo. Bom, resumindo, né? Essa pessoa
parou de me responder. Era uma pessoa que eu gostava. Eu falei, opa, o que aconteceu? Olha a falta de percepção. Na minha cabeça, eu nunca imaginei que eu tinha, né, feito algo muito errado. Aí eu sei que, resumindo, depois de um tempo, essa pessoa me disse, falou assim, né, que ficou completamente estranho comigo, mas completamente estranho. E aí eu falei, nossa, mas por quê? O que houve de errado? Aí essa pessoa falou assim, então, é que eu estava em algo da igreja, buscando sinais da igreja, e me aparece o seu vídeo bêbado. Ai, gente, estou rindo, mas é a realidade. Me aparece o seu vídeo bêbada causando, e naquele momento eu tive um sinal que não seria você mesmo. Gente, eu juro, nunca havia me passado isso na cabeça. Na hora, eu juro, eu achei que eu estava medindo muita força. Passando muita... que eu era muito foda pra ele, tá? E eu tô dando esse exemplo aqui pra vocês, porque quando nós somos complicados, quando a gente quer medir força, quando a gente quer provocar um desafio muito grande no outro e falar e medir força e competir, o que às vezes a gente faz? A gente erra na dose. E aí a gente passa tanta insegurança pro outro que o outro fala, não, isso aqui é doideira demais pra mim. E isso, eu fui um livramento pra ele. Tá vendo que coisa bonita de se ver? Mas é verdade. Olha aí. Depois não foi um sinal tão forte que ainda ficamos mais um tempo. Depois desse fatídico dia traumático. Mas assim, é só pra vocês entenderem que às vezes você tá querendo complicar tanto, você tá querendo ser tão superior, tão acima e dificultar e tal, que você acaba fazendo o quê? Dando um belo tiro no seu pé. Porque a gente não precisa ficar competindo por tudo, não.